Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por gentileza, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu me sinto de sobremaneira agradecido a Deus por esta oportunidade de retornar a esta casa com a digna tarefa de entregar algo da parte do Senhor para o seu coração. Nosso coração já está transbordando pela mensagem do Senhor, que foi docemente anunciada através da instrumentalidade destes homens e mulheres que ensaiaram para apresentar a Deus um perfeito e puro louvor. Que o Senhor vos recompense com as mais altas e ricas bênçãos dos céus, do norte ao sul do nosso país. O nome do Senhor está sendo glorificado através da sua vida. Eu me sinto grato a Deus e quero agradecer aos irmãos, organizadores deste evento tão precioso, e agradeço pela lembrança do meu nome. Esta casa faz parte da história da minha vida. Durante 15 anos que permaneci em São Paulo, eu servi ao Senhor nesta igreja, no conjunto de adolescentes. Eu fui integrante, músico, depois fui secretário, regente, vice-líder e, por fim, liderei o conjunto de adolescentes da Assembleia de Deus do Belém durante 5 anos, e eu sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos. Me faltam palavras de tantos irmãos e amigos que se encontram aqui nessa noite, que fazem parte da minha história. Durante esse tempo, houve uma fase da minha vida, que eu passava mais tempo na igreja do que na minha própria casa. De segunda a segunda nós estávamos aqui, ora em reunião, ora em culto, ora em ensaio, fazendo a obra do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Nesta casa conheci a minha esposa, nesta casa nós nos casamos, e a nossa primogênita foi apresentada aqui no dia 3 de julho de 2005, um culto de ceia. E nesse mesmo culto de ceia, logo após terminado o culto, pegamos um avião e fomos para o Rio de Janeiro, e lá temos permanecido nos últimos 14 anos, servindo ao Senhor na Assembleia de Deus do Porto da Madama, do qual alguns irmãos estão conosco aqui nesta noite, porque fazem parte da UCADERJ, e eu sou grato a Deus pela sua vida. Quero deixar o nosso voto de pesar e condolências pela perda recente da nossa irmã Wanda, o nosso pastor José Wellington. Rogamos ao Senhor que venha trazer o consolo da parte do céu. Quero também fazer uma menção honrosa a um grande homem que com certeza estaria alegre conosco nesta noite, o maestro Samuel, que partiu para o Senhor antes de que ele pudesse ver a maravilha que está acontecendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa falar alto, forte e claro ao nosso coração. Eu vou pedir uma gentileza a você, que você abra a sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, e nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 7. Segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, e o versículo 1 ao verso de número 7. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prometo que não vou demorar e nem pedirei para que você olhe para a pessoa que está do seu lado e dê um sorriso. Não vou fazer isso. Amém? Você achou a Bíblia? Segundo Samuel 9, a partir do verso 1 ao verso 7, diz assim:
a preciosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Pai querido, Pai de amor, nós te somos gratos, porque o nosso coração se enche de alegria, porque sentimos a tua presença neste lugar. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, através da Tua palavra, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, ministrando no coração e na mente de cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra neste momento. Recebe todo o louvor, recebe toda a adoração, batiza com o Teu Espírito Santo, cura os enfermos, Senhor, continua conosco, salva almas para o Teu reino, e nós te somos gratos por tudo, no Teu santo, maravilhoso e excelso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, nós fizemos a leitura de um precioso texto que fala sobre a história de Mefibosete. Uma história peculiar da palavra de Deus, uma história que fala sobre a graça de Deus, o favor imerecido do Pai para com a nossa vida. Para que você possa compreender, nós vamos repassar um pouquinho a história de Mefibosete. Mefibosete fazia parte da família real. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, filho de Saul, enquanto este ainda era o rei de Israel. E aconteceu que Saul morreu na batalha, tanto Saul quanto Jonatas. E a família real, ela se sentiu ameaçada. Logo depois que o herdeiro de Saul também morreu assassinado, Isbosete, a família real fugiu para que não viesse a ter o mesmo destino. E nesta fuga, a ama de Mefibosete permitiu que ele caísse no chão. Foi um acidente. 4 anos de idade, Mefibosete cai do colo da ama e machuca os seus pés de maneira definitiva. Nunca mais Mefibosete andaria novamente, ele estava aleijado. E meus queridos irmãos, Mefibosete foi parar numa região remota chamada Lodebar. Ele estava dependendo das pessoas, tanto para andar quanto para viver. Ele estava na casa de Maquir, em Lodebar. Note este nome, Lodebar.
E o texto sagrado nos mostra que Davi, ao receber a terceira unção, porque Davi recebeu 3 unções para ser o rei de Israel, depois que Davi recebe a terceira unção, ele faz uma pesquisa. Há acaso algum filho ou parente de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus por amor de Jonatas? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, uma aliança de tratar de forma benevolente a família um do outro. E neste encontro surge a pessoa de Mefibosete, um servo de Saul, informa a um filho de Jonatas. Ele se encontra em Lodebar, e Davi convida Mefibosete para ir até o palácio. E eu fico imaginando o medo de Mefibosete, porque ele era um candidato a morrer, ele fazia parte da família real. Poderia alguém achar que ele deveria ser o rei? E quando ele chega na presença do rei, ele se prostra aos pés de Davi, se coloca como servo, e ele não entende, não compreende, não sabia que o intento do coração de Davi era para convidá-lo não para matá-lo, mas para lhe dar uma vida diferente. A partir daquele dia, aquele jovem aleijado fazia parte da mesa do rei, e todos os dias ele participava junto com os outros príncipes dos banquetes reais e estava na presença do rei. Meus queridos irmãos, essa história é uma história sobre a graça de Deus no Antigo Testamento, o favor imerecido de Deus. E eu gostaria de convidar você a uma reflexão e avaliarmos 4 elementos da história de Mefibosete, que diz respeito à nossa vida, que fala da nossa história, que fala sobre como fomos alcançados pela graça preciosa e maravilhosa do nosso Deus. Nós vamos encontrar 4 elementos. O primeiro elemento é Mefibosete. O segundo elemento da história é Lodebar. O terceiro elemento é o rei Davi. E o quarto elemento, ainda que implícito, é a graça de Deus sobre essa história. Mefibosete, meus queridos irmãos, representa a humanidade sobre o jugo do pecado. Mefibosete representa alguém que se tornou algo que não deveria ser. O homem não foi criado para o pecado. O homem foi criado para glorificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Mas algo aconteceu, algo que não deveria acontecer, um acidente. O pecado entrou no mundo, e quando o pecado entra no mundo, ele parte para aleijar o homem. Agora o homem não consegue mais caminhar, agora o homem não consegue mais buscar a presença de Deus. Mefibosete representa a vergonha do homem que está debaixo do jugo do pecado. O homem e a mulher que está debaixo do jugo do pecado já não consegue mais andar, agora precisa viver debaixo de uma vergonha. Ser um aleijado naquela época era algo digno de vergonha. Agora você não pode trabalhar, agora você não pode produzir, agora você precisa depender da benevolência de alguém, da misericórdia de alguém, da compaixão de alguém. Agora você vive à margem, você vive na lateral, você não consegue mais fazer o que você desejava. Assim é o homem debaixo do jugo do pecado. Mefibosete representa o homem sem dignidade. Fugiu completamente. Aquele que deveria viver nos palácios, agora está vivendo em Lodebar. Lodebar
é o segundo elemento dessa história. Lodebar era um lugar de pobreza. Lodebar era um lugar ruim, era um lugar triste. Lodebar representava um lugar de vergonha, de alguém que precisava viver escondido, de alguém que vivia na sequidão, de alguém que vivia às margens da sociedade. É isso que acontece com um homem que está debaixo do pecado. Ele vai morar em Lodebar, em lugar de pobreza, em lugar de vergonha, em lugar de tristeza. Não há nenhum tipo de realização em Lodebar. Quem está em Lodebar está apenas sobrevivendo. O terceiro elemento desta história é o rei Davi. E o rei Davi, ele é considerado um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. O rei Davi é considerado a figura do nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o rei pastor. E este rei pastor vai mostrar a Mefibosete, em primeiro lugar, a bondade de Deus. O rei manda buscar Mefibosete. Ele representa a bondade do rei. Que bondade de Cristo em permitir que estivéssemos aqui nesta noite para adorar e bendizer ao santo e excelso nome do Senhor. Que bondade do rei em permitir que pudéssemos sentir a alegria do Espírito Santo mover em nossos corações. Que bondade de Jesus em permitir que o nosso coração se encha, como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando o nosso coração começa a queimar, porque a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo cantada, está sendo anunciada, e você pode sentir aí no seu coração que Jesus está falando com você. Davi representa a bondade do rei. Davi representa a benignidade do rei, porque o nosso Deus é um Deus do bem. O nosso Deus não é um Deus que se alegra com alguém que sofre. O nosso Deus não é alguém que se alegra com aquele que está passando por dificuldades. Não, o nosso Deus não é esse Deus que se alegra porque você está sentindo dor, mas é o Deus que sente dor junto com você. Não é o Deus lá longe que você grita e diz: Deus, o Senhor está olhando para a minha vida, Deus. E ele diz bem baixinho: eu estou ao seu lado nessa dificuldade. O salmista declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Davi representa a misericórdia de Deus. E há uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus não faz, embora sejamos merecedores. Misericórdia é aquilo que Deus não vai fazer, Ele vai reter. E é por isso que o profeta vai dizer: porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Deus não permite que venha chegar na tua família, que venha chegar na tua casa aquele mal. Ele vai segurar, é a misericórdia do Rei. A graça é o que Deus faz por nós, do qual nós não somos merecedores. Misericórdia é o que Deus não faz, mas você merecia. Graça é o que Deus faz, mas nós não merecemos. Aonde está, pastor? A graça de Deus. A graça de Deus está manifesta em 3 ações. A primeira, a graça de Deus é manifesta nessa história, na busca do rei. O rei começa a procurar. O rei começa a buscar. O rei diz: há acaso
Há acaso algum familiar de Saul, para que nós pudéssemos demonstrar a bondade de Deus? Há acaso alguém? A graça do Senhor busca os Mefibosetes da vida. A graça do Senhor vai até Lodebar, onde nós estávamos. A graça do Senhor nos estende a mão quando não podíamos mais andar, aleijados pelo pecado. A graça vai até onde você está. O longo braço da graça vai lá e puxa você e traz você para o palácio do rei. A graça de Deus tirou você do mundo e colocou você num coral. E hoje você canta ao Senhor. Alegremente você agrada a Deus, porque Ele tirou você do lugar da pobreza, da vergonha e da tristeza. A graça de Deus busca o pecador. A graça de Deus vai lá e busca. A graça de Deus é manifesta quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça te buscou aonde você estava e trouxe você. A busca do rei. Depois nós vamos ver uma segunda manifestação da graça nessa história, o convite do rei. Há um convite do rei, é um convite gracioso, é um convite terno, é um convite doce. Ele diz assim: vem aqui, eu quero conversar com você, Mefibosete. Manda trazer Mefibosete. Mefibosete, saia da onde você está, não permaneça mais aonde você está, porque eu quero ter algo contigo. Eu quero falar com você, eu quero ter um tempo para falar com você. Há um convite de Deus que diz: saia da onde você está e venha para a presença do Senhor, venha para a casa do Senhor, venha para a família do Senhor. Vamos juntos alegremente adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi Ele que te convidou para que você pudesse estar aqui nesta noite. É a graça que te convida, é a graça que te busca, é a graça que vai até onde você está. E este convite é interpretado pelo Espírito Santo ao seu ouvido, de forma que você não ouve o que eu estou falando, mas você ouve o que o Espírito Santo quer que você ouça. A busca do rei, o convite do rei e o favor do rei. Mefibosete foi sem esperança. Talvez seja um momento de pedir misericórdia ao rei Davi. Talvez Mefibosete estivesse indo ali e falasse assim: quem sabe o rei venha poupar a vida de um pobre aleijado, de alguém que não tem mais esperança, de alguém que está marcado por toda a vida. Mefibosete vai até o palácio, se apresenta diante do rei, mas o que ele não sabe é que o rei tem um convite a fazer para ele. E o convite do rei é: Mefibosete, você não mais estará em Lodebar. Agora você estará na minha mesa, comendo do meu pão, bebendo da minha água. Você, Mefibosete, será plantado agora na minha casa, e a seu tempo você dará frutos. Mefibosete, agora você será restaurado àquilo que você era antes, mas por causa de um acidente você deixou de ser. Mas agora Jesus diz para você: você vai voltar a ser aquilo que Deus determinou, que Deus definiu, que Deus sonhou que você seria: um adorador, um discípulo de amor, um evangelizador, um apacentador. O convite da graça te leva ao favor do rei. Sentaremos à mesa do rei e estaremos diante dele face a face, e o veremos assim como ele o é. Bendito seja o nome do Senhor. É a graça de Deus, é a graça de Deus.
que nos faz estar nesta casa adorando ao Senhor. E eu tenho 2 conselhos. Estou caminhando para uma conclusão. E eu tenho 2 conselhos. E devo falar pormenorizadamente acerca de cada um dos 2 conselhos. Primeiro conselho é, aproveitando que os corais estão todos aqui, para pedir a vocês: cantem sobre a graça de Deus. Anunciai a graça de Deus. Fale sobre a graça de Deus. Durma com esta palavra. Acorde com esta palavra. É a graça. É a graça. Sempre foi a graça. Pela sua graça. É a graça que nos faz avançar. É a graça de Deus. Foi um favor de Deus, meu irmão. Foi um favor de Deus. Foi algo que Deus fez na sua vida. Deus fez algo na sua vida. Ele tirou você de Lodebar. Deus fez algo na sua vida. Você não se lembra mais, mas você já foi um Mefibosete. Você já foi um aleijado, desprezado. Mas hoje o favor do rei chama você ao palácio. E agora a graça do Senhor está sobre a nossa vida. E é por isso que a gente adora. E é por isso que a gente diz: é por Ele, tudo é por Ele. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Os hinos que nós ouvimos aqui encheram o nosso coração, porque falam de uma bem-aventurada esperança. Vamos nos encontrar no céu com o Senhor, vamos nos encontrar no céu com os nossos irmãos, vamos ter um corpo glorificado, mas a estrada que nos leva para o céu se chama a graça de Deus, um favor imerecido que Jesus pavimentou. Ele pavimentou o caminho para o Santo dos Santos, através da graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos acesso a tão preciosa salvação. É a graça de Deus. Eu gostaria de ser muito abusado nesse momento. Queria ser muito abusado. Porque desde o dia em que o Senhor falou ao meu coração sobre essa palavra, eu não conseguia ficar quieto, imaginando o poder de Deus, a unção de Deus e como Deus estaria falando conosco, e aquilo já enchendo. Passei a viagem toda com os olhos semicerrados, porque cada louvor que nós ouvimos, eu ficava pensando: é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. E eu escrevi um texto imaginando como seria um salmo de Davi, falando sobre Mefibosete, falando sobre a graça de Deus. Eu queria pedir uma ajuda, eu não sei se é possível. A irmã Lídia está com a gente ainda? Está aqui? A irmã estava tocando uma música enquanto o Vânia está... Você pode tocar essa música? Por que eu estou pedindo para tocar essa música? Porque eu imaginei que esse salmo, ele precisava ser lido ao estilo de Jedutum. Jedutum? Jedutum era um levita que profetizava cantando. Ele ia profetizando, e conforme ele ia tocando, e os seus filhos iam tocando harpas e alaúdes, ele ia tocando e ia profetizando. Por isso que no seu livro de salmos, você vai encontrar alguns salmos dizendo assim: salmo ao estilo de Jedutum. E eu fui muito abusado, mas fui muito ousado, porque eu coloquei assim: uma história sobre a graça de Deus, a história de Mefibosete. E eu imaginei que nesse momento, assim como Davi tocava a sua harpa, e o Espírito do Senhor vinha sobre Saul e lhe dava paz, assim como os levitas tocavam seus instrumentos, e o Espírito do Senhor se manifestava, a expectativa do meu coração é para que o Senhor venha te curar nesse momento, para que através desse louvor, Ele vai lá onde o médico não consegue chegar.
para que através desse cântico de louvor, ele vai lá aonde a ressonância não chega. O que a tomografia não te falou, ele vai lá, na divisão da alma do espírito. Ele vai no remédio. O remédio que você está tomando e que não está fazendo efeito. Esse louvor vai chegando lá. Porque é a unção que despedaça o jugo. E ele vai ser na sua vida. Eu queria inspirar você a cantar sobre a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendizei ao Senhor todos e cantai sobre a graça maravilhosa. Ó regentes e maestros, não desanimeis, conduzi os corais e anunciai a sua graça sempiterna. Vinde sopranos e contraltos e anunciai altissonantemente: a graça é o favor do rei. Vós, tenores e baixos, cantai alegremente: a graça é o convite do rei. Corais de São Paulo, do Pará, Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro e outros, cantai, cantai, proclamai: pela graça, pela graça. Cordas, ressoai pura melodia. Madeiras, anunciai graciosamente a harmonia do rei. Metais, proclamai: a graça de Deus nos alcançou. Percussão, conduzi com alegria a maravilhosa graça do Senhor. Vinde vós todos e cantai. Ele nos tirou de Lodebar, nos colocou na mesa do rei. É a graça do rei, é o favor do Pai, é Jesus, a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é a graça de Deus. Ele é o favor, Ele é o objetivo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E com esta palavra eu peço a você que ainda não reconheceu a Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador, eu lhe dou um conselho: aceitai a graça de Deus.